Imagine mergulhar no fundo do oceano e encontrar uma pirâmide gigante. Degraus perfeitos, ângulos retos, plataformas enormes. Tudo isso debaixo d'água. Alguns dizem que é apenas uma formação rochosa natural. Outros afirmam: isso é o que sobrou de uma civilização perdida, uma Atlântida do Pacífico. Essas estruturas existem. Elas foram fotografadas, mapeadas, ficam no Japão, em um lugar remoto, e são conhecidas como as pirâmides submersas de Yonaguni. Hoje, vamos mergulhar fundo neste mistério, para tentar entender o que realmente existe nas profundezas do oceano. Seria uma maravilha da natureza ou a prova de que a nossa história é muito mais antiga do que imaginamos? Para entender esse enigma, primeiro precisamos saber onde ele está. Yonaguni é a ilha habitada mais ao sul do Japão, bem perto de Taiwan. É um lugar isolado, conhecido por suas águas cristalinas, vida marinha abundante e principalmente por correntes marítimas extremamente fortes que tornam o mergulho na região um desafio. Foi exatamente ali, em 1986, que um mergulhador local, chamado Kiyashiro Arataki, estava procurando novos pontos para levar turistas. Ele se afastou da costa e, de repente, deparou-se com algo que o deixou sem palavras. No fundo do mar, havia uma estrutura colossal, com a aparência inconfundível de uma pirâmide em degraus. Não era um recife de coral, não era uma formação rochosa qualquer. Parecia algo construído. A descoberta chocou a comunidade de mergulho e logo atraiu a atenção de pesquisadores do mundo todo. O que era aquela coisa? Quando as primeiras equipes de mergulhadores e cientistas desceram para investigar, o que viram foi ainda mais impressionante do que as fotos iniciais sugeriam. A estrutura principal, apelidada de O Monumento, era gigantesca. Com mais de 25 metros de altura e centenas de metros de comprimento, ela se erguia do leito oceânico como uma cidade adormecida. E os detalhes eram perturbadores. Eles encontraram degraus simétricos que pareciam esculpidos para serem subidos. Encontraram plataformas perfeitamente planas, que lembravam praças ou pátios, vários cortes retos e ângulos de 90 graus. Algo muito raro de se ver em formações geológicas naturais. Havia também estruturas menores ao redor, que pareciam ruas, canais e até mesmo um formato que lembrava uma tartaruga gigante esculpida na rocha. Era como se estivessem nadando sobre as ruínas de uma cidade antiga. A questão que ninguém conseguia responder era: quem a construiu e como ela foi parar ali? E é aqui que o mistério se aprofunda. E o debate começa. De um lado, temos um grupo de geólogos e cientistas que defendem uma explicação natural. Eles argumentam que a rocha da região, um tipo de arenito, tem uma tendência a se quebrar em linhas retas e planas quando submetida à atividade tectônica e fortes correntes. Segundo essa visão, as escadas e plataformas seriam apenas o resultado de milhares de anos de erosão, uma coincidência da natureza. Mas do outro lado, temos pesquisadores, como o professor Masaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, que dedicaram anos estudando o local. Ele e sua equipe afirmam que as características de Yonaguni são muito complexas para serem apenas obra do acaso. Eles apontam para as escadarias regulares demais, os canais que parecem ter sido esculpidos para a drenagem de água e até supostos símbolos gravados na rocha, que poderiam ser uma forma primitiva de escrita. Para eles, os alinhamentos precisos e a organização do complexo são evidências claras de intervenção humana. A pergunta que eles fazem é simples: a natureza realmente criaria algo tão organizado e simétrico? Se Yonaguni foi de fato construída por seres humanos, as implicações são simplesmente revolucionárias. Para que uma estrutura desse tamanho estivesse acima do nível do mar, ela precisaria ter sido construída há mais de 10.000 anos. Isso seria durante a última era do gelo, uma época em que, segundo a história oficial, os humanos eram apenas caçadores-coletores nômades, vivendo em pequenas tribos. Uma construção dessa escala exigiria uma sociedade organizada, com conhecimento avançado de engenharia e arquitetura, milhares de anos antes das pirâmides do Egito ou de Stonehenge. Isso colocaria Yonaguni não apenas como uma das construções mais antigas da humanidade, mas como a prova de uma civilização avançada, da qual não temos nenhum outro registro. Uma civilização perdida, que existiu antes do que chamamos de início da história. Mas quem seriam
essas pessoas? E o que aconteceu com elas? A chave para essa teoria está no nível do mar. Durante a última era glacial, enormes quantidades de água do planeta estavam presas em geleiras maciças. Por causa disso, o nível dos oceanos era até 100 metros mais baixo do que é hoje. Áreas que agora estão submersas, como a plataforma continental onde Yonaguni se encontra, eram terra firme, com planícies e colinas. Se a teoria da construção humana estiver correta, Yonaguni não era uma estrutura subaquática. Era uma cidade costeira, ou talvez um centro cerimonial, construído em terra seca. Mas, à medida que a era do gelo terminou e as geleiras derreteram, o nível do mar começou a subir, lenta e implacavelmente. Ao longo de centenas ou milhares de anos, a água avançou, engolindo a cidade e tudo o que havia nela. Uma civilização inteira, com suas construções e sua história, pode ter sido simplesmente apagada do mapa, submersa e esquecida sob as ondas. Então, se existe a possibilidade de ser uma cidade perdida, por que Yonaguni não é universalmente aceita como um sítio arqueológico? Por que não há uma prova definitiva? A verdade é que estudar Yonaguni é extremamente difícil. Como eu disse, as correntes marítimas no local são poderosas e perigosas, limitando o tempo que os mergulhadores podem passar lá embaixo com segurança. Realizar uma escavação arqueológica subaquática em um ambiente como esse é uma tarefa monumental, cara e complexa. Além disso, e este é o ponto crucial para os céticos, até hoje não foram encontrados artefatos conclusivos no local principal. Nenhuma ferramenta de pedra, nenhum fragmento de cerâmica, nenhum osso humano que pudesse ser diretamente associado à construção. Sem esses cartões de visita de uma civilização, é difícil para a arqueologia tradicional confirmar que o local foi habitado ou modificado por humanos. Isso mantém o debate aceso. Nenhum lado conseguiu provar sua teoria de forma irrefutável. No final, temos um confronto clássico entre a ciência cautelosa e o mistério tentador. A ciência convencional precisa de provas concretas e repetíveis. Ela não pode simplesmente afirmar que algo é artificial apenas porque parece artificial. Ela precisa de artefatos, de dados que eliminem qualquer outra possibilidade. E, até agora, esses dados não apareceram de forma conclusiva, mas o mistério permanece. Mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, ninguém conseguiu apresentar um modelo geológico que explique completamente por que Yonaguni parece tão incrivelmente projetada. As anomalias são muitas. A simetria, ela é intrigante. Talvez a explicação seja puramente natural, e estamos apenas vendo rostos nas nuvens. Ou, talvez, não. Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio, uma formação natural que foi modificada e aprimorada por povos antigos. A única certeza é que Yonaguni nos desafia a questionar o que sabemos sobre o nosso passado. Hoje, o monumento de Yonaguni continua lá, silencioso, no fundo do mar, pouco explorado em sua totalidade, pouco compreendido. Ele é visitado por mergulhadores de todo o mundo, atraídos pelo mistério, e por pesquisadores cautelosos que continuam buscando respostas. Cada novo mergulho, cada nova imagem, parece gerar mais perguntas do que respostas, mantendo a lenda viva. A estrutura é um lembrete constante de que os oceanos ainda guardam segredos profundos. Yonaguni nos lembra de algo muito importante. A maior parte da história da humanidade pode não estar escrita em livros, mas sim escondida sob as águas. Civilizações inteiras podem ter surgido e desaparecido, deixando para trás apenas ruínas silenciosas que talvez nunca encontremos. E agora eu quero saber a sua opinião. Depois de ver tudo isso, você acha que Yonaguni é apenas uma formação rochosa, espetacular, criada pela natureza? Ou acredita que estamos olhando para os restos de uma civilização perdida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos debater essa ideia. Se você gostou de mergulhar neste mistério conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Obrigado por assistir e até a próxima.